Oi amigos, hoje estamos indo para a trilha até Cachoeira Pequena Maciambu. Aqui ainda estamos felizes e animados porque ainda não sabemos o que nos espera pela frente. Mas vamos por partes. Então, nossa viagem começa, como sempre, com admiração pela beleza da natureza já através das janelas do carro. Nosso caminho passa por terras e pastagens deslumbrantes. Em todo lugar podemos encontrar uma placa assim. Isso é muito incomum e interessante para nós. E as paisagens são simplesmente deslumbrantes. Entre as montanhas verdes se estendem belos campos cobertos de grama, onde pastam vacas que parecem tiradas de uma pintura. O céu azul incrível com nuvens brilhantes e o clima perfeito para uma caminhada até a cachoeira. Essa boneca é brasileira, ela não sabe. É, que linda, eu tenho um neto que tá vendo. Não tem internet. Tudo bom? Cachoeira. Sim, tá bom. Que coisa linda! Coisa linda! Sarna, toda. Bom, chegamos à origem da trilha. No início, somos recebidos por um rio tão limpo e tranquilo, uma trilha linda, e quase imediatamente ela nos trouxe uma surpresa. Qual o caminho eu preciso escolher? Essa ou essa? Não tem sinais, não tem placas, não tem nada. Areia selvagem, amigos. Bem selvagem. Vamos subir. Decidimos escolher esse caminho e já escutamos uma som da água aqui. Olha. A trilha nos levou a um pequeno e muito pitoresco riozinho. A água limpa e fresca, a tranquilidade e o silêncio. O que poderia ser melhor? Mas seguimos em frente, pois hoje temos outro objetivo. Envolvidos pelo incrível cheiro da floresta tropical, seguimos caminhando e admirando sua beleza impressionante. Aqui, cada cantinho é repleto de uma beleza deslumbrante. Miuzinha, preguicinha, miuzinha, preguicinha. Bem... Então, gente, seja bem-vindo na Rússia. Estamos perto da árvore chamada Yolka. Brincadeira, vamos. Há chuvas na ontem e por isso esse caminho é bem escorregido, amigos. Olha só, bem escorregido. Sim, na noite anterior houve uma leve chuva, mas na cidade pela manhã não restava nenhum vestígio dela. No entanto, aqui nas vegetações tropicais, o cheiro da chuva ainda persiste e a floresta ainda guarda a umidade da chuva. Todas as trilhas estão bem molhadas e, claro, escorregadias. Estamos subindo alto e alto, parece quase como a altura de árvores, bem alto. Gente, algumas partes dessa trilha tá bem perigoso, olha só. À noite ou
sem visão bem, você pode cair no buraco. Olha só. E acho que você não pode sair sem ajuda aqui. Olha só. Em alguns trechos encontramos desfiladeiras, estreitamentos ou pequenas fendas nas rochas, por isso precisa estar atento e cauteloso. Mas claro, também não podemos esquecer de olhar ao redor e admirar a paisagem. Gente, eu já tenho um sol no meu rosto, mas nós ainda conseguimos só uma 30% dessa trilha. Tá caramba, gente. Mas bonita, né? É bem bonito. Vale a pena. Agora eu não sei. Hoje nossos tênis diz para nós tchau. Grandes pedras, plantas verdes e árvores de formas curiosas. Tudo isso pode ser visto ao longo do caminho até a cachoeira Pequeno Maciambu. E agora, pelo som forte de água, parece que finalmente chegamos. Gente, é uma coisa irritada na essa trilha que não tem placa, não tem algumas sinais, cadê o caminho. E por essa razão nós algumas vezes escolhem os caminhos errados. Nós já escolhemos um caminho errado, gente. E nós precisamos voltar para 500 metros. Que loucura, gente. Vamos subir. Tivemos que descer novamente até a bifurcação da trilha porque escolhemos o caminho errado e ele nos levou até uma descida pequena até a água. Mas para as cascatas que tanto queríamos ver hoje, parece que ainda estamos muito longe. Já estamos exaustos e bem cansados. Eu só tenho a câmera do celular comigo, enquanto Alexander sobe por todo lado com uma mochila e a criança no colo, o que não é nada fácil. Nós sabemos nada sobre esse caminho, gente. Nós não sabemos onde está essa cachoeira. Nós já subimos por 300 metros, está muito alto, é muito complicado, gente. Não tem placa, não tem sinal, não tem nada. Mas alguém aqui está colocando uma sacolinha. Acho que esse é um sinal para escolher esse caminho. Vamos. E mais uma tentativa frustrada. Na verdade, acabamos pegando o caminho errado e precisamos voltar novamente. E essa nova descida nos levou a outro caminho incorreto. Mas então, finalmente, encontramos algumas pessoas que nos deram a dica principal. Nunca teríamos imaginado por conta própria que precisávamos atravessar o rio.
nós estamos procurando um caminho para a cachoeira e agora nós precisamos para atravessar esse rio na outra margem, porque eu acho que é caminho na outra margem. Gente, isso é mágica da natureza. Mágica da natureza, gente. Eu encontrei um pedrinho. Olha só. Redonda. Redonda. Como ovo. Ovo de dinossauro, gente. Esse é ovo de dinossauro. Olha só. Pesado? Tá, não tô pisado, eu acho. Não tô pisado, amigos. E a cachoeira que tanto queríamos ver também estava nos esperando aqui, mas estávamos separados dela por grandes pedras. A trilha que nos levaria até a base da cachoeira não era uma opção, pois o terreno era íngreme e perto da cachoeira o chão estava muito escorregadio. Com uma criança, definitivamente não era seguro seguir por ali. Então, essa cachoeira ficou fora do nosso alcance. Amigos, que lugar bonito. Nós já conseguimos essa cachoeira, mas na última parte do trilha nós se perdemos na floresta e no final temos um caminho. Nós já vimos essa cachoeira, mas não sabemos nada sobre o caminho. Nós não podemos para encontrar. Mas natureza bem bonita, bem bonita. Eu vi aqui muitas coisas que eu não vi nunca. Coisas bem interessantes, bem fofinhas, sabe? Porque essa coisinha, uma vida selvagem. Que legal. Quantos anos essas árvores e pedras têm? Quantos segredos sagrados eles sabem? Ninguém não sabe. Mas para nós foi uma experiência incrível. Voltamos a nos conectar com a natureza e isso foi maravilhoso. Amigos, agradecemos por compartilharem conosco esse dia. Obrigada por assistirem ao vídeo. Agradecemos aos nossos patrocinadores do canal e aos membros super agradecidos do canal. Muito obrigada pelo apoio. Obrigada a todos pelos likes e por apoiarem nossos vídeos. Somos muito gratos a vocês. Desejamos a vocês e a todos os seus entes queridos tudo de melhor. Abraços apertados da sua família russa, quase brasileira, Alexander, Alia e Mia. Até a próxima, queridos amigos. Tchau!